no conhecimento que há na pessoa de Cristo Jesus. Não viver como meninos inconstantes, como o apóstolo Paulo diz, né? Mas que nós possamos chegar à estatura de varão perfeito. Convido os irmãos a ficar de pé. Nós estaremos lendo o texto da palavra de Deus nessa noite. Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. A partir do verso, capítulo 1, verso, capítulo 4, a partir do verso 1. É importante nós termos o discernimento quando Deus quer falar algo conosco. E às vezes a mensagem não vem toda de vez, ela vem aos pedaços, vem uma hora, vem em outro momento. Quando nós estávamos ali, o nosso presbítero Samuel foi lá na casa pastoral, estava lá, a gente conversou, coisa rápida, e veio algo no meu coração. Chegando em casa, minha esposa cantou um hino, cantando, e veio outra parte do coração. Quando eu cheguei aqui, ouvindo os irmãos cantarem, eu sempre presto atenção no que é louvado, porque Deus começa a falar com a gente desde o início do culto. E se você tiver a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, você vai entender o que Deus quer falar. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, que de maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação ou separação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, seu corpo, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os mundanos, os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane seu irmão com negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, o ensinamento da palavra, quem despreza isto, não despreza ao homem, ao pastor, ao dirigente, ao líder, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração. Muitas vezes é necessário trazer textos como este para que haja um despertamento, para que haja como vamos dizer, se ligar, entender, voltar, sair das fantasias, das fábulas do mundo e voltar para a realidade. Eu sempre tenho
falado que o mundo, ele tenta sempre nos distrair. Tenta nos tirar da presença do Senhor. Tenta nos tirar. A ceia. Os irmãos que não tomaram ceia, por favor. É bom avisar antes, não interrompe a mensagem, viu? Agradeço. Se tem alguém para tomar ceia, amém. Então, voltando ao assunto, é necessário que haja um despertamento da Igreja de Cristo para o que nós vivenciamos nos dias de hoje. O texto é bem interessante, que o apóstolo Paulo vai dizendo, nós vamos ler vários versículos aqui, viu? A gente tem um bom tempo. Ele roga e exorta os irmãos, que assim como recebeste de nós, da mesma forma que foi ensinado, permanecessem. O apóstolo Paulo estava dizendo para os irmãos de Tessalônica, dizendo, irmãos, da forma que eu recebi de Jesus, receba, aprenda, obedeça. Quando o Senhor instruiu a sua palavra, foi para que nós aprendêssemos a nos separar do mundo. Eu sempre tenho falado que a coisa mais importante na vida cristã é a separação. Vivemos um tempo hoje que querem misturar, e já tem muita gente misturada. Os valores cristãos estão se tornando algo relativo. O que a mídia ensina, o que o mundo ensina, parece ser mais interessante. Muitas vezes se questiona o que Deus exige de nós. A gente precisa entender que o Jesus nos fez uma promessa. Mas para ir para lá tem que se submeter às regras do lugar. Quando alguém aqui em algum momento teve a oportunidade ou vai ter uma oportunidade de tirar um passaporte e visitar um outro país, ele precisa entender que tem coisas que aqui pode, que lá não pode. Tem coisas que você acha normal aqui, lá para eles é um absurdo. Há choques culturais. E se o Senhor Jesus nos deu uma oportunidade, nós precisamos aprender a entender o querer de Deus. O problema de hoje é que se questiona o que Deus quer de nós. A casa é dele, a regra é dele. Se eu quiser entrar lá, eu tenho que fazer a vontade dele, senão nada feito. A gente canta tantos hinos, no céu não entra pecado. Mas eu vivo fazendo as vontades da minha carne. Que tipo de evangelho é esse que eu posso fazer o que eu quero? Eu estava conversando com a colega mais cedo e disse, olha, a exigência de Jesus é o seguinte, quem quiser, ninguém é obrigado a servir a Jesus. Ninguém é obrigado a entrar no céu, ninguém é obrigado. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Foi Jesus que disse, não é o pastor. E Paulo estava dizendo, quando despreza estas palavras, quando se despreza o ensinamento da palavra de Deus, o Paulo está dizendo, não estão desprezando o homem, estão desprezando ao Deus, estão desprezando ao Espírito Santo que está falando conosco. Por isso, há um texto que depois eu vou ler, diz, quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração.
eu não aceito isso, eu não quero, eu não vou fazer nada disso, eu não gosto. Quando a gente trabalha em algum lugar, às vezes a gente não gosta, mas a gente trabalha porque precisa. E para entrar no céu não é diferente. Eu posso até não gostar, mas eu preciso entender que eu tenho que negar a mim mesmo, aos meus desejos, aquilo que a minha carne grita, aquilo que o mundo me oferece como prazer, como alegria, sendo uma alegria passageira. Bendito seja o nome santo do Senhor. Porque qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é a vossa santificação, e que vos abstenhais da fornicação. São 3 deuses que controlam o mundo: o dinheiro, a carne e as outras vontades. Principalmente o Deus do mundo é isso. Na Bíblia diz: a concupiscência dos olhos, os prazeres da carne e a soberba da vida. As riquezas, riqueza, poder e as vontades da minha carne. E o apóstolo Paulo vai dizendo: cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Seu vaso, seu corpo é templo do Espírito Santo. Adolescente, jovem, seu corpo é templo do Espírito Santo. Às vezes vem as vontades e o apóstolo Paulo dá a receita: enchei-vos do Espírito, fazendo assim, não cumprireis a vontade da vossa carne. Em outras palavras, e um dito popular, mente vazia é a oficina do diabo. Satanás aproveitou quando Eva estava passeando, fazendo não sei o quê. Satanás se aproveitou quando Davi não estava indo para a guerra, estava passeando no seu palácio também com a mente vazia. O adversário joga a seta, e se não tiver firmeza, não tiver embasado na palavra, se não tiver discernimento, começa a ser levado, daqui a pouquinho está cometendo tudo aquilo que a palavra de Deus condena. Depois o Espírito Santo se afasta, e se Deus não tiver misericórdia, a queda é grande. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. O mundo erra porque não conhece a Deus, e nós erramos por quê? Se nós conhecemos a Deus, se você aprende todo dia, se Deus fala com você todo instante, é por causa da desobediência. Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Glória a Jesus. Vamos para o segundo texto. 2 Tessalonicenses, só virar a página. Tudo perto. Capítulo 1. Verso 7 a seguir. A partir do verso, parte B. Agora vai apertar só um pouquinho. Quando se manifestar Jesus Cristo. Eu prestei atenção no hino. A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. É isso mesmo? Eu escondi realmente a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ti? Vai dizendo o seguinte:
Quando se manifestar o Senhor Jesus, descendo do céu com os anjos, com o seu poder. Arrebatamento. Verso 8. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. E, adicionado, dos que não obedecem ao Evangelho. São duas classes, os ímpios e os que conhecem o Evangelho, mas não obedecem à voz de Deus. Quando nós pensamos ao arrebatamento da igreja, a igreja vai subir, vai. A igreja santa, lavada, remida no sangue do Cordeiro. A igreja que se separou do mundo, a igreja que está aguardando Jesus. A igreja que tem as suas vestes limpas. A igreja que tem sua botija cheia de azeite. A igreja que tem comunhão com Deus. A igreja que busca uma vida separada. Mas aqui está dizendo que quem já viu fogo aceso, chega perto, você sente a quentura. Qual é a tendência? Eu vou me afastar, está muito quente. Se alguém botar a mão perto, queima, dói, arde, né? Ninguém quer ficar. Mas quando o Senhor Jesus se manifestar dos céus com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e da glória do seu poder. Vai padecer castigo eterno. Mas, Senhor, no teu nome eu expulsei demônios. No teu nome eu falei língua estranha. No teu nome curei os enfermos. E uma voz terrivelmente será ouvida: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu sempre falo, iniquidade é o pecado feito conscientemente. Iniquidade é tudo aquilo que eu pratico sabendo que está errado, sabendo que Deus pode me punir, sabendo que eu posso perder a salvação, mas eu brinco com a minha salvação. Eu estou na igreja, mas só Deus sabe como está a minha vida lá fora, como está o meu relacionamento com o meu namorado, como está o meu relacionamento com o meu noivo, como está meu relacionamento com outras pessoas. Ninguém está me vendo, mas há um que tem olhos como chama de fogo, que tudo vê e tudo contempla. É necessário nós tomarmos uma posição. Jesus está às portas e Ele está bradando nesta noite. É necessário endireitar as veredas antes que seja tarde demais. Ou você acha que a gente está aqui brincando de ser crente? Ou você acha que aceitou Jesus para brincar de ser evangélico? As coisas de Deus têm que ser levadas a sério, senão estaremos perdendo o nosso tempo dentro da igreja. É verdade. Duro é esse discurso. Quando Jesus começou a apertar o negócio, o bocado foi embora. Aí Jesus vira para os 12 e diz: e vós não queres ir embora também? Não. Pedro diz: Senhor, para quê? Aleluia. Iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna. A palavra de Deus, ela penetra dentro do meu ser e ela cura, ela transforma, ela liberta.
vida. Você lembra na época do remédio, do metiolate, quando ardia, né? Aí disse, vai arder um pouquinho, mas vai curar, vai cicatrizar, vai fazer a asepsia do lugar, não vai inflamar, vai secar e vai cicatrizar da melhor forma possível. A palavra de Deus é a mesma coisa. Há momentos que parece que ela é dura, mas ela está fazendo isso para tu, para eu, para nós termos o direito de entrar nos céus pelas portas. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. A desobediência e as suas consequências. Hebreus capítulo 3, aí você vai andar mais um pouquinho, está tudo perto, viu? Hebreus capítulo 3, verso 10. Olha o que o Senhor disse para Israel. Israel é o povo escolhido. Apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas aqui, se não me falha, está aqui até em Hebreus mais à frente, diz assim, olha, se Deus não poupou Israel, que é o ramo natural, imagine nós, que fomos enxertados. É tipo assim, se o pai não poupou o filho da casa, imagine o adotado. A gente não pode se achar melhor, não. Glória a Jesus. Hebreus 3:10. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram. O perigo de viver errando propositalmente. Deus fala, eu me corrijo, daqui a pouquinho está eu errando. Deus fala, eu me corrijo, daqui a pouquinho estou errando. Mas uma hora Deus diz, basta. Uma hora Deus se cala. Uma hora o Espírito Santo não incomoda mais. Tem pessoas que a gente vê a situação de sarjeta, mente perdida, mendigando, vivendo a pior, abaixo da linha da pobreza, na sarjeta. E às vezes você chega perto, já foi crente, já foi obreiro, já trabalhou para Jesus e vive a vida. Como é que pode? É porque não podemos brincar com a nossa salvação. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estão sempre errando. Eles sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrariam no meu repouso. Aí o escritor fala para a gente, vede irmãos, olhe bem, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. O que Deus quer de nós é que sejamos fiéis a Ele. Mesmo que nós formos infiéis, Ele permanece fiel, eu sei. Mas não está dizendo para eu viver na infidelidade. Eu posso até em um momento ser infiel, em um momento eu posso até vacilar, porque eu sou carne, eu sou homem, eu sou falho. Mas não é para viver na infidelidade, eu tenho que ser fiel ao Senhor. Fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Tem que ser fiel. Alzinho, né? Eu vou ser fiel até entrar no céu, né? Canta um bocadinho. Que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, olha o que está acontecendo aqui, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Por isso que crente tem que ir para a igreja todo dia, para um exortar o outro. Vamos permanecer fiel, viu? Jesus está voltando. Não brinca com a salvação não, Jesus está voltando. Jesus está às portas, não brinca, cuidado, ore, vigie. Leva as coisas de Deus a sério, seja crente diferente, seja sal, seja luz.
Exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama amanhã, ontem, não, hoje, agora, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Existe um hino antigo que diz que pecado não dói. Pecado é como lepra. A lepra é uma enfermidade que a primeira coisa que ela ataca é as terminações nervosas da nossa sensibilidade da pele. A pessoa não sente. A doença começa a crescer, a pessoa não sente, fica dormente o lugar. E depois vem as consequências, acha que está tudo bem, mas começa a apodrecer. Tem gente que às vezes por fora parece tudo bem, já não sente mais nada, está dormente, a mente já está cauterizada, peca e nem se arrepende mais. Por fora está até bonito, por fora está até saudável, mas por dentro já está podre, está morrendo espiritualmente. O problema é quando começa a cair os pedaços, começa a se deteriorar e não tem mais jeito para consertar. E aí estava dizendo, para que não vos endureça pelo engano do pecado, porque Satanás, ele vem com enredo que não dói, não faz mal, que é isso, não tem problema nenhum. Que problema faz? Ninguém está vendo, mas Deus tudo vê. João, quando é arrebatado, ouve uma voz por detrás, e quando ele olha, ele vê alguém, aleluia, e ele dá a descrição: vestes brancas mais resplandecentes do que o sol, uma couraça de ouro, os pés brilhavam mais do que um latão, aquele líquido quando sai derretido, de dentro de uma siderúrgica, aquele metal mais reluzente, aquilo, como um metal saído da fornalha, cabelos brancos como lã, e os seus olhos como chamas de fogo. 14, porque nos tornamos participantes de Cristo, se, sempre tem o se, retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. É firmemente, não é vacilante. Independente da circunstância da vida, independente das tentações, eu ser fiel, permanecer. Não, eu sou crente, eu sou salvo, eu fui lavado no sangue do Cordeiro, Jesus morreu na cruz para me salvar. Você lembra da mensagem ontem da Santa Ceia? O que Jesus passou para que você tivesse uma oportunidade? Porque brinca, porque não valoriza. Verso 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, se ouvirdes a sua voz, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, mas que nós possamos abrir o nosso coração para o Senhor operar. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9. Segundo, 1 Tessalonicenses 5, 9. Aí disse, e agora, pastor, o que eu faço? A minha vida está um jeito assim. Eu não estou muito firme. Eu estou andando de qualquer maneira. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação
por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto a vida há esperança, enquanto Jesus não vem, a oportunidade está aberta. Nunca é tarde para se arrepender. Só não há arrependimento depois da morte. Só não há mais arrependimento depois da vinda de Jesus. Alguém diz, mas vai ter salvação depois. Eu disse, agora, com o Espírito Santo bradando, gritando. Vou usar um termo que o Espírito Santo é muito educado. Ele é educado. Mas eu vou usar um termo, eu vou dar um exagero na frase. O Espírito Santo gritando na nossa cara, arrepende-te. E a gente faz pouco caso. Imagine depois que o Espírito Santo for retirado da terra. Quem te convence que você é pecador não é você, não. Quem me convence, quem faz entender que eu preciso de Deus, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que te faz sair de casa. Cansado, trabalhou hoje, está calor, podia estar, em casa que tem ar-condicionado, podia estar no meu ar-condicionado, podia estar refrescando um pouquinho, mas eu vim aqui, porque o Espírito Santo me incomodou, porque Ele quer falar algo comigo, Ele quer que eu venha me despertar, Ele quer que eu venha me endireitar as minhas veredas, porque Ele quer me preparar para se encontrar com o noivo. Essa é a função dele. Glória a Jesus. Deus não nos destinou para a ira. A ira é para os filhos da desobediência. Mas se eu endireitar as minhas veredas, eu renovar minha aliança com Deus e dizer, Senhor, a partir de hoje, a partir de agora, eu vou levar minha vida cristã a séria, eu não vou mais brincar com o pecado, não vou viver mais flertando com o mundo, eu vou te servir até os últimos dias. Aleluia. Aí o sangue de Jesus Cristo te purifica. Nós somos justificados, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne. Saiu de lá, mas agora andam guiados pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a receita para você entrar no céu. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, aí de novo, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. É o que está sendo feito aqui. Há uma responsabilidade sobre os meus ombros. Quando Deus separa alguém para algo, é porque Ele entende que você, que eu temos algo a oferecer. Que quando nós estamos sujeitos, subordinados à autoridade do céu, e Ele nos dá autoridade para que nós venhamos transmitir a palavra, e a partir do momento que a palavra é transmitida, a responsabilidade sai dos meus ombros e vai para o seu. Para que naquele dia dizer, Senhor, eu não vi nada disso. Ninguém nunca me falou. Aí o Senhor traz a memória. Tu lembra naquele dia? Dia 9 de dezembro de 2024. Na cidade de Conceição do Jacuípe. Das 19h40 até as 20h30. Quando eu falei contigo. Quem é que vai argumentar contra o Todo-Poderoso? Para encerrar,
No capítulo 10 de Hebreus, eu já estou encerrando. A última parte. Verso 23 ao 27, 29, 30 e 31. 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quem foi que te prometeu? Não foi homem. Vou para o Pai. E se eu for, eu vou preparar lugar. E se eu preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ele que prometeu. Então, guarde. Consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aí isso aqui vai pegar um pouquinho. Não deixando a congregação. Por isso que o diabo sempre bota, não precisa ir para a igreja não. Olha o que a Bíblia está falando. Para a gente ser estimulado. Quem já viu algum filme, alguma série? Às vezes as pessoas estão cansadas, principalmente coisa de militar, eles têm que percorrer uma carreira, às vezes está no meio do deserto, aí um está quase caindo, o outro tem um pouquinho mais de força, vai lá, pega o companheiro, bota do lado do ombro, pega pelo braço, bota por cima, né, e vai levando, embora, você vai conseguir, a gente tem que chegar. É assim a nossa vida cristã. Todos nós somos falhos, todos nós temos fraqueza, todos nós somos imperfeitos, mas quem vai na frente é perfeito, quem vai na frente nunca perdeu batalha. E nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você: esforça-te, tem bom ânimo, porque estou com você. Você vira para o teu irmão que está mais fraco: meu filho, não desista do céu, aleluia, não desista do céu. Jesus está chegando, Jesus está voltando, perto está o Senhor. O teu choro vai ter fim, esta enfermidade vai ter fim, o Senhor vai nos dar vida nova, corpo novo, veste nova, estaremos entrando no céu. Aguente mais um pouco, não desista. Aí o diabo: não vai não, fica em casa. E a gente, qualquer coisa a gente vigiar, a gente fica. Se for dizer cansado, ninguém vem, porque todo mundo está cansado. Calor cansa, trabalho cansa, quem trabalha mais pesado, está afadigado. Mas a melhor coisa é ouvir a palavra de Deus. A sua alma sai daqui anelante, a sua alma sai daqui alegre, a sua alma sai daqui regozijante, sai alimentada. Bendito seja o nome santo do Senhor. Estimularmos no amor e nas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vede que vai se aproximando aquele dia, quando está vendo os sinais que Jesus está às portas. Aí ele puxa a orelha. É assim, a palavra de Deus é assim, ela te dá um estímulo, puxa a tua orelha, depois te dá um bálsamo. Porque... para que eu tenho que vir para a igreja? Para a gente estar um ensinando o outro, está demonstrando o outro, para a gente não ir para o pecado. Porque se pecarmos voluntariamente, aí é iniquidade, como eu já disse no texto anterior. Depois de termos recebido o conhecimento, a gente não é mais inocente. Deus não tem a gente como inocente não, você sabe. O que pode e o que pode. E o Espírito Santo te incomoda. Quando você começa a errar, ele fala com você: você está errado. Se eu permanecer, porque eu não tenho temor a Deus. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício. Isso aqui é muito sério. Ah, é? Se eu continuar pecando, Jesus, eu sempre falo, Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Agora, se eu não me arrepender, não tem mais sacrifício certo para mim não. Não adianta Jesus subir de novo no Calvário e morrer na cruz de novo, se eu não me arrependo. Ele me perdoa quando eu me arrependo. O arrependimento é a coisa mais essencial na vida do homem. Arrepender.
Arrependei-vos e crede no Evangelho. Se eu não me arrependo, não tem sacrifício. Já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação horrível de juízo, ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morria sem misericórdia. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Então, para o ímpio, tem um julgamento, tem um peso. Mas para quem conheceu o Evangelho e pisou o sacrifício de Jesus, o negócio é diferente. É mais pesado. Porque bem conhecemos aquele que diz: minha vingança eu darei a recompensa, diz o Senhor. Outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, meus irmãos, pastor, minha vida está assim, se conserte. Assuma uma posição diante de Deus, definitivamente. Antes que seja tarde demais. Antes que a porta da graça se feche. Antes que a trombeta soe e você não ouça. Mas que nós possamos estar como as 5 virgens prudentes. O cuidado delas é em não deixar a lamparina se apagar. Não deixar o azeite se extinguir. Buscar do Senhor todos os dias. Senhor, renova minhas forças. Senhor, me enche da tua graça. Senhor, dá-me a presença do teu Espírito Santo. Senhor, não deixe eu me perecer. Eu estava conversando, até falei alguma coisa muito interessante, muito séria. Todo mundo quer, quem quer ser arrebatado e não ver a morte? Quem quer? Só um pouquinho, certo? Agora, quem quer morrer antes de ser arrebatado? Levanta a mão. Poxa, não entendi. Se uma metade só quer ser arrebatada, a outra tinha que levantar a mão. Quem quer morrer antes de ser arrebatado? E quem quer ser arrebatado sem ver a morte? É que eu vou dizer uma coisa bem séria. A questão de você ser arrebatado sem ver a morte, a cobrança é muito maior. Por quê? Na vinda de Jesus, você tem que estar santo até o fio do cabelo. Ele estava dizendo, mas tem gente que Jesus vai levar antes, porque sabe que no dia do arrebatamento não vai estar pronto. Porque às vezes quando a gente vai partir, às vezes sofre uma enfermidade, uma situação, dá tempo da gente se arrepender dos pecados. Se preparar, a gente fica humilde. A gente fica uma bênção. Mas Jesus disse, agora está pronto. Agora, por isso que a Bíblia diz, bem-aventurados que já dormem no Senhor. Então que a gente esteja pronto. Por que eu disse isso? Porque a gente não sabe se Jesus vai vir para todo mundo ou Jesus pode vir só para você hoje. Jesus pode vir para mim hoje. A gente tem que estar pronto. Então que o Espírito Santo de Deus brade no teu coração. Reflita. Esconda a palavra do Senhor no seu coração. Eu quero encerrar que eu quero cantar um hino. Eu acho que é o hino 514. Eu quero que você medite na letra. Eu encerro, a gente ora. Viu? Para encerrar o culto. Medite bem na letra do hino. Em glória esplendente na nuvem luzente ao mundo virá outra vez o Senhor.
o santo cordeiro que lá no madeiro verteu o seu sangue purificador. Se Cristo agora voltar, é uma pergunta, tua alma vai jubilar. Tens lâmpadas prontas e as vestes também, para ires com Cristo além. Não mais te demores, mas venha Jesus, a fim de acender sua luz. Olha bem, começando a ira, perece a mentira, vinda de Cristo Senhor. Olha, o mundo enganado no vício e pecado não vai tomar parte das bodas de amor. Se Cristo agora voltar, tua alma vai jubilar. Tens lâmpadas prontas e as vestes também, para ires com Cristo além. Não mais te demores, vem pra Jesus, a fim de acender sua luz. A graça perfeita, não temendo aceita, pois breve Jesus há de vir lá do céu. Ó, veste tua alma com graça e calma, de dia e de noite, orando ao teu Deus. Se Cristo agora voltar, aleluia, tua alma irá jubilar. Tens lâmpadas prontas e as vestes também, para ires com Cristo além, aleluia. Não mais te demores, ó, vem pra Jesus, a fim de acender tua luz. Eu faço uma pergunta a alguém nessa noite que está longe de Jesus e quer vir acender a luz de novo para entrar no céu. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. E talvez você que esteja nos assistindo, se você quiser voltar para Jesus, hoje é o dia, antes da vinda do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus fale mais ao meu e ao teu coração.